Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Olha só que maravilha de esfirra que eu trouxe para vocês hoje. Receitas de esfirras fechadas você geralmente acha bastante por aí, mas como essa aqui não tem igual. Essa é uma receita de família com um ingrediente secreto que eu vou revelar no decorrer do vídeo. Além disso, tem algumas dicas de preparo que deixam essa esfirra de carne deliciosa e exclusiva. Vocês vão querer comer uma atrás da outra. Bem, vamos colocar literalmente as mãos na massa agora. Os ingredientes da massa você confere aí na tela. Vamos usar aproximadamente 1 kg de farinha de trigo, 2 copos de leite morno, 50 gramas de fermento biológico ou pode ser 20 gramas de fermento seco, que equivale a mais ou menos 3 colheres de sopa cheias. Ainda vão 3 colheres rasas de sopa com açúcar, 1 colher rasa de sopa com sal e 4 colheres de sopa com óleo. Essa é a receita completa, mas opcionalmente, um desses ingredientes pode ser substituído para dar um sabor bem melhor. Eu vou te contar logo mais qual é esse ingrediente secreto durante o preparo da massa da esfirra. Vamos começar com leite. Você vai usar 2 copos americanos ou 2 xícaras com leite. Eu vou tirar o gelado dele no micro-ondas para ficar morno. No meu aparelho eu precisei de 1 minuto, mas vai de 30 em 30 segundos testando com o dedo, até ficar bom. Só não deixa ficar quente para não prejudicar o fermento. Misture no leite 3 colheres de sopa rasas com açúcar. E em seguida 1 colher de sopa rasa com sal. Adicione também 4 colheres de óleo de soja. Vamos incluir agora 3 colheres cheias de fermento seco e misturar bem. Vai colocando a farinha de trigo aos poucos e misturando. Quando a massa estiver mais enfarinhada do que pegajosa, já podemos tirar da bacia e colocar sobre uma superfície lisa, e aí começamos a sovar. Veja que aqui tem bastante farinha, mas a massa por dentro ainda está bem úmida. Bem, agora é hora de fazer exercícios físicos. O movimento da massa é esse que você vai aprender com a prática. Você vai segurar a massa, esticar com a base da mão, como que rasgando um pouco, e em seguida puxa de volta enrolando. Vira a massa e começa de novo. Se a massa começar a grudar muito na mão, espalhe um pouco de farinha na região onde está tocando, mas não queremos colocar farinha demais para poder manter ela sempre macia. Essa receita aqui já ajudou muito a minha família. Quando eu era jovem, minha mãe, já falecida, fazia essas esfirras para vender e ajudar no orçamento de casa. Quando elas ficavam prontas, eu ia de bicicleta entregar nas lanchonetes e bares, que eram clientes dela. Alguns anos mais tarde, esfirras como essas me ajudaram a ter uma renda temporária no início da minha vida adulta. E se você está procurando uma forma de ter uma renda honesta e próspera, fica aí a dica. Comida boa sempre vende. Bem, esse ponto aqui da massa já está bom. Ela está bem macia e lisa. Agora nós vamos polvilhar um pouco de farinha para colocar nossas porções. Aqui vou fazer uma bola apertando e fechando a massa entre o polegar e o indicador até cortar. Vai praticando aí que você consegue fazer as bolas bem iguais. Se vocês quiserem ser bem detalhistas, podem pesar a massa e dividir certinho em partes iguais. Essa receita dá aproximadamente 20 esfirras grandes. E aqui eu vou te dar uma dica valiosíssima.
Minha mãe aprendeu a usar um ingrediente especial que faz toda a diferença nessa massa. E como prometi, vou dizer qual é o nosso ingrediente secreto. Na receita que mostrei agora há pouco, você coloca 4 colheres de sopa com óleo de soja. Mas minha mãe sempre comprava toucinho gordo e fritava para retirar a banha e usar no lugar do óleo. Parece uma coisa simples, mas dá muito sabor e maciez na massa. Agora, isso é opcional. Se você fizer com óleo de soja, também vai ficar muito bom. Depois comenta aí abaixo se você fizer com banha de porco, como ficou o sabor. Depois que você terminar de fazer as bolinhas de massa, cubra elas com um pano de prato, para deixar descansar e crescer por pelo menos 30 minutos. Bem, enquanto a nossa massa cresce, vamos adiantando o recheio. Confere aí a receita na tela. Eu vou usar aqui meio quilo de carne moída. A carne pode ser da sua preferência. Carnes com um pouco de gordura, como o acém, por exemplo, fica mais barata e saborosa. Vamos juntar aqui uma cebola média e 4 tomates pequenos, sem sementes. Você corta eles em cubinhos bem pequenos. Vou colocar uma colher e meia de sopa rasa com sal, que fica ótimo. Mas pode colocar apenas uma colher se quiser que a esfirra fique menos salgada. Vou espalhar um pouco de pimenta do reino, e essa porção aqui dá mais ou menos uma colher de café cheia. Agora eu vou juntar a salsinha, que dá um sabor muito bom. Aqui deve ter umas 4 colheres de salsinha. Vou colocar um pouco de alho em pó, mas é opcional. E aqui vai mais uma dica fundamental para deixar essa esfirra suculenta. A grande maioria das pessoas cozinham a carne primeiro, antes de rechear a massa. Não tem nenhum problema em fazer assim também, mas se você quer uma esfirra com sabor superior, prepare a carne crua mesmo. Agora, misture bem o recheio com uma colher, ou com a mão se preferir. Uma dica simples que eu sempre sigo para nunca errar no tempero é experimentar a comida durante o preparo, porque depois que estiver pronta, fica mais difícil ou impossível de corrigir. Se você não quiser provar a carne crua, põe um pedacinho na frigideira, cozinha e experimenta. Se faltar sal, coloca de pitada em pitada, porque se ficar salgado, só consegue corrigir se aumentar os ingredientes. Vamos aproveitar o tempo de descanso da massa e também preparar 2 gemas com açúcar para passar sobre as esfirras. Isso é para dar cor e sabor. Na falta da gema, pode fazer um xarope de água e açúcar. Você também pode tirar a película da gema com a mão. Pode usar uma colher ou até mesmo uma peneira. Bem, aqui nós vamos colocar uma colher de açúcar e misturar bem. Se a mistura ficar muito grossa, você pode colocar umas poucas gotas de água para diluir. Bem, agora vamos começar a abrir nossas massas. Olha só como já cresceu. Nesse momento também é bom ligar o forno e pré-aquecer a uns 180 a 200 graus. Para abrir a massa, você pode usar a mão ou algo cilíndrico. Pode abrir bem as bolinhas, mas não deixa ficar muito fina. Eu acho que aqui deve ter uns 10 a 12 centímetros aproximado. Outra dica é você abrir todas as massas e colocar recheio em cima antes de fechar. Dessa forma, você garante que vai distribuir o recheio de forma igual. Mas se tiver uma balança também ajuda. É só dividir as gramas pela quantidade de bolinhas. Mais uma dica importante: deixe um recipiente de água do seu lado e vai molhando com o dedo as bordas internas das massas. Isso vai dar maior aderência e evitar um erro comum para quem faz as esfirras com tomate. Os tomates soltam muita água enquanto estão assando. Isso faz queimar as esfirras por baixo, deixando um pouco de gosto amargo. E se você passar a massa e selar bem, isso vai impedir vazamentos.
Bem, para fechar a esfirra, você puxa duas pontas até a metade mais ou menos, e começa a pinçar bem forte com os dedos para fechar as bordas. Depois disso, você puxa a parte de baixo da massa para encontrar com as outras duas pontas, formando um triângulo. Não se preocupe se as suas primeiras esfirras ficarem um pouco feias, o importante é ficarem gostosas. Depois que pinçar bem com os dedos, você pode com a mão dar uma ajeitada no formato para ela ficar mais certinha. Olha aí, essa aqui até que ficou boa. Depois comenta aí abaixo como ficaram as suas. Já é bom também deixar algumas formas untadas com óleo, e assim que for modelando as esfirras, pode ir encaixando uma com as outras, dessa forma aqui. Quando você já tiver uma forma preenchida, é hora de pincelar as gemas. Se você não tem um pincel, pode usar o dedo ou um guardanapo. Eu sei que funciona porque já fiz muito disso, mas agora já tenho um pincelzinho. Assim que você já tiver uma forma preenchida, já pode colocar no meio do forno pré-aquecido, enquanto faz as outras esfirras. Mas fica de olho no forno a partir de 10 minutos para ir conferindo o ponto de tirar. A esfirra estará pronta quando ficar bem dourada por cima, como essa aqui, por exemplo. Geralmente isso leva uns 15 a 25 minutos, dependendo do forno. Se usar uma forma de pizza, o tempo no forno diminui bem, porque as esfirras ficam mais expostas ao calor. Eu vou aqui modelar mais algumas em ângulos diferentes para vocês verem melhor como fazer isso. E assim que ficarem prontas, as que já estão assando, eu vou mostrar aqui como ficaram. Bem, olha aqui como ficaram essas gostosuras. Estão bem assadas e ao mesmo tempo macias. Olha essas aqui que acabaram de sair do forno. Essas outras eu fiz numa forma de pizza e ficaram prontas bem rápido. Confere aqui a aparência do ponto perfeito para tirar do forno. Essas laterais estão bem assadas, mas como elas encostam uma nas outras, ficam mais claras, e isso também as deixam mais macias. Por isso eu gosto de fazer as encaixadas um pouco próximas para ficarem assim. Só tem que tomar um pouco de cuidado para separar uma das outras, quando for desenformar. Eu vou cortar aqui uma ao meio para vocês verem como ficou. Olha esse recheio, que maravilha! Está muito bem cozido e ao mesmo tempo úmido, e isso dá um sabor e uma suculência muito boa. Eu não resisti e já experimentei algumas, e ficaram muito boas mesmo. É impossível comer uma só. E aí, você não acha que essa maravilha de esfirra merece aquele like? Aproveita também e já copia o link para compartilhar com sua família e amigos. Quem sabe eles não fazem e te convidam para saborear. E se você ainda não for inscrito, aproveita agora e ativa as notificações, porque eu vou fazer novos vídeos nos próximos dias, e assim você não perde nenhum. Não esqueça também de comentar aí abaixo o que você achou dessa receita. E quando você fizer a sua aí na sua casa, diz aqui pra gente como foi sua experiência. Bem, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aventura na cozinha.